O que você vê quando olha para esse rosto? Humanidade, certo? Alma, história, sentimentos, sonhos. Mas e se eu te dissesse que durante séculos um sistema muito poderoso foi construído para tentar convencer o mundo do contrário? Para apagar essa humanidade e substituir por uma ideia, a de que algumas pessoas são menos humanas que outras, baseadas apenas na cor da sua pele. Hoje, vamos contar uma história difícil, mas necessária. A história de como um sistema de desumanização foi criado e como suas consequências ainda doem hoje. Tudo começou com uma justificativa. Como você convence pessoas a cometer um crime monstruoso? Você primeiro convence a elas que não é um crime. Para justificar a escravidão, era preciso primeiro desumanizar o homem negro. Como? Primeiro pela religião. Distorceram textos sagrados para dizer que pessoas negras eram amaldiçoadas, destinadas à servidão. Depois, pela pseudociência. No século XIX, homens brancos supostamente estudavam corpos negros, mediam crânios e criavam teorias falsas para provar que pessoas negras eram biologicamente inferiores, mais próximas dos animais. Era uma máquina de propaganda poderosa. Eles não estavam apenas roubando o corpo de milhões de africanos, estavam roubando sua dignidade no papel para que o mundo achasse que aquela crueldade era, de alguma forma, aceitável. Mas e quando a escravidão acabou? A abolição chegou, mas a humanidade plena, não. Imagine ser declarado livre, mas sem terra, sem dinheiro, sem educação, sem um lugar para ir. A liberdade era uma ilusão. Imediatamente, novas leis foram criadas para recriar as correntes. Leis de vadiagem. Se um homem negro estivesse desempregado, era preso. E a pena? Trabalho forçado. Era escravidão com outro nome. E veio o terror. Grupos de ódio como a Ku Klux Klan espalharam violência e medo. Linchamentos eram espetáculos públicos. A mensagem era clara: você não é bem-vindo, não pertence a este lugar. Em muitos países, a segregação se tornou lei. Banheiro para brancos, escola para negros, assento no fundo do ônibus. O sistema agora gritava em letras maiúsculas: você não é igual. E esse ódio, será que ficou no passado? Não. Ele se adaptou. Ele ecoa até hoje nas nossas estruturas. Ele ecoa na violência, quando um homem negro é visto como uma ameaça primeiro e um ser humano depois. Ele ecoa na economia, na dificuldade enorme de ascender, herança de séculos sem acesso a nada. Ele ecoa na cultura, nos estereótipos que vemos na TV, na criminalização do cabelo crespo, do rap, da nossa cultura. Esse não é mais um ódio só de palavras de ódio. É um ódio silencioso, estrutural, que está no ar que a gente respira. São as portas que se fecham, os olhares de desconfiança, as oportunidades negadas. É a herança de um sistema que foi construído para isso. Contar essa história não é para cultivar o ódio. É exatamente o oposto. É para entendermos que o racismo não é natural. Ele foi planejado. E tudo que foi planejado pode ser desmontado. O antídoto para o ódio é a verdade. É reconhecer a dor, é ouvir, é se educar. É entender que privilégio branco não é sobre culpa, mas sobre responsabilidade. A responsabilidade de desfazer uma engrenagem que, por séculos, beneficiou alguns à custa de outros. É sobre olhar para trás para consertar o futuro. Esta não é uma história só sobre o homem negro. É uma história sobre humanidade. E sobre qual lado dessa história nós escolhemos estar a partir de agora. Compartilhe esse vídeo para espalhar entendimento. Deixe nos comentários o que você vai fazer para desfazer esse ódio. Porque o primeiro passo para consertar um erro é reconhecer que ele existe.